Bitcoin inevitável. Essa não é uma visão determinista da história, não é milenarista. Mas a discussão, né, entre o Bitcoin e o ouro Então, o nosso primeiro assunto, claro, é o Bitcoin, né? Acho que a nossa audiência aí tá curiosa. Então, vamos lá. Quem fala primeiro? Bitcoin inevitável. Essa não é uma visão determinista da história, não é milenarista. Tem um ar meio milenarista esse negócio de Bitcoin, não tem? Eu não acho que nada é inevitável. Inevitável é só o que está ali lá previsto expressamente na Bíblia. Tem nada inevitável, não é isso? Quem determina, Deus nos deu livre-arbítrio, não é isso? Inclusive para escolher o que vai acontecer com a gente, que não tem nada de inevitável, viu? Inevitável é só as coisas físicas, né? O dia depois da noite, o dia, a noite, não é isso? As estações. Inevitável é da ordem da natureza de Deus. E no nosso mundo aqui não tem nada de inevitável, né? Ainda bem, né? Ainda bem que o Bitcoin não é inevitável, né? Mas e o ouro também? O ouro valer alguma coisa daqui a 50 anos não é garantido também, né? Mas o ouro tem uma razão histórica, né? Desde Hammurabi, o ouro está previsto lá no Código de Hammurabi. Quem comprou ouro em 79 perdeu em dólar até 2007. Ficou 28 anos no prejuízo incontinuamente. Olha, mas se a gente tivesse... Sim. Se tivesse uma terceira guerra nuclear, acabou a internet, acabou tudo, eu aposto pra você que o ouro volta a funcionar bem antes do Bitcoin. Ele valeria muito menos, centenas de vezes menos, do que o seu mesmo peso em antibióticos, corticoide e munição, não é isso? Comida, né? Acho que é Mas o munição. ouro que vai... O ouro é que vai ser a moeda. 22 mais que comida, hein? 22 produz comida, não é isso? Então, a China tá comprando uma tonelada de ouro, né? E eu acho que não é um negócio tão bom assim, né? Eu e o Renato já discutimos, inclusive, sobre ouro. Existem alguns períodos que você tem uma tendência clara em que o ouro sobe. Nós estamos nesse período agora. É um período em que a taxa de juros está caindo no mundo e a inflação nem tanto, né? Então, é muito propício. Mas na década de 70, nós tivemos um rally no ouro... um pouco depois, né, 75, 76 ali, que não recuperou até hoje. Se você pegar em dados atualizados, não recuperou até hoje. Mas a discussão, né, entre o Bitcoin e o ouro, eu acho que não faz muito sentido, né? Porque cada um tem propriedades diferentes, né? O que eu, né, até chamei o Renato para isso, né? Provoquei esse bate-papo era para contar um pouquinho de qual que é, né, a opinião do Nassim Taleb, né, que trouxe aí, fez uma suposta refutação, né, através de um paper. E aí também tem uma discussão lá sobre a relação do Bitcoin com o ouro, né? Então, o ouro também falhou como uma maneira de você se proteger da inflação, porque em alguns períodos ele subiu demais, subiu muito, mas durante décadas ele não conseguiu corrigir o preço da inflação. É isso. A Fiat é um experimento. A Fiat, moeda puramente fiduciária, é um experimento após 1971. O ouro valia entre 33 e 71. A definição do dólar era 35 dólares era uma onça de ouro. Uhum. Até a década de 30, por uns 100 anos, a definição do dólar era 20 dólares era uma onça de ouro. Inclusive tinha moeda de 20 dólares, do Velho Oeste até 1933. Aí o governo, quando deu a crise de 29, ele expropriou todo o ouro, como eu acredito que eles vão fazer com o Bitcoin, custódia corporativa. E decidiu agora que o ouro não é mais 20, agora é 35. Então ele multiplicou 4 vezes o asset dele em relação à dívida. Ele expropriou as pessoas. Sim, e foi um puro roubo. É isso. Né? Foi o Roosevelt que fez isso. Em 1971, o market cap do ouro era igual ao market cap, ao valor de todas as moedas que circulavam no mundo. As moedas e cédulas que circulavam no mundo, do dinheiro, das moedas. Hoje o senhor acha que o ouro é quantos por cento do market cap das moedas do mundo que circulam? Bota aí, né? Fiat Market Cap. Vocês vão ver que o ouro foi demonetizado em relação ao aumento da base monetária de 71 para cá, mais de 90%. Acabou, ele foi obliterado, não é isso? Então... Mas é que quando eu me referi ao ouro como moeda, num período histórico extremamente longo. Não estou falando de 50 anos, estou falando de mais de 2.000 anos ou mais. Que é
é uma moeda de troca e sempre se teve valor ao longo da história da humanidade. Inclusive, as sociedades... Eu não estou dizendo que ele vai ganhar sempre de outros investimentos ou vai perder mas em todos sempre. os milênios e séculos ele ganhou de prata e cobre. Ouro e prata, secundariamente, sempre foram tidos como uma reserva de valor e eficientes como meio de troca. E eu acredito que se vier uma terceira guerra mundial, vai vir, se a gente for pegar mesmo... A principal moeda da história da humanidade, a que mais foi usada em todos os séculos e a que é usada por mais tempo é cobre. O cobre era usado como moeda há milhares de anos da prata e do ouro. Nessa lógica entraria ouro, prata, cobre, etc. As sociedades ficaram mais ricas por usar prata em vez de cobre, porque a prata é mais escassa que o cobre. As sociedades que se recusaram, como a Índia, a China, em alguma época, a utilizar o ouro como padrão e insistiram na prata, foram obliterados financeiramente. E, novamente, quem se recusar a utilizar o Bitcoin e mantiver no ouro também vai ser obliterado financeiramente. Você concorda com isso, com toda essa defesa do Bitcoin aí? Não, mas isso é um fato histórico, né? Que quem adotou o cobre em relação à prata foi destruído. Sim, claro. Quem adotou a prata em relação ao ouro foi destruído, né? E o Bitcoin tem uma inflação maior do que a do ouro, né? Da prata mais ou menos, né? Porque a prata, por exemplo, na Nova Espanha circulou com extrema força até nos Estados Unidos, oficialmente até 1860, se não me fala a verdade. Quando a Europa... Ela foi eficiente como moeda de troca na China, nas Filipinas, nos Estados Unidos e no México. Mas comparativamente, quando a Europa adotou o ouro como padrão e a China insistiu na prata, foi destruída financeiramente, né? Não estou dizendo que a prata é melhor do que o ouro. Estou dizendo que a prata, durante um período histórico, foi extremamente era melhor que o cobre, eficiente. Né? Que era melhor do que Flintlock, né? Né? Então, a gente sempre tem que voltar, porque o salto de que agora é o Bitcoin que quem não tiver vai ser obliterado. Esse salto intelectual ele é um salto grande, né? Ele é um salto arriscado. Então a gente tem que voltar um pouco para o exemplo minimal da economia, que é a ilha do Robinson Crusoe lá, né? Então nós temos o Robinson Crusoe sozinho, ele mesmo faz a lança e ele mesmo pega o peixe. Na hora que tem a divisão do trabalho, que chega o terça-feira lá e um faz a lança... É sexta-feira. Um faz a lança, o outro faz o peixe. Então você tem um aumento da riqueza daquela economia. Se você coloca uma shell, né, uma conchinha como moeda, então, na medida que a economia vai crescendo, você precisaria aumentar a base das conchinhas de maneira proporcional, senão você teria um desequilíbrio. Se você tem excesso de conchinha, isso causa inflação, a concha vale menos. Se você tem falta de conchinhas, então o dono da conchinha vai virar uma espécie de um imperador lá da região. Então o ouro deu um problema porque o PIB mundial ele cresceu mais rápido que a produção do ouro. E não só isso, a base monetária também, né? Principalmente a base monetária. Então chegou uma hora que o ouro ficou realmente escasso, porque você tinha uma maior quantidade de crescimento de riqueza econômica e as conchinhas que eram ouro não cresceram na mesma proporção. Então dá um desequilíbrio. Então a economia, na medida que ela vai ficando mais complexa, então apenas o ouro já não é suficiente como moeda. Então você tem que achar uma outra maneira, né? De qualquer modo, por exemplo, um paper que eu li do Renato, um artigo falando sobre o juro negativo, né? Então, um artigo muito interessante. Mas, na medida que você usou o M2 como base monetária, mas não subtraiu o crescimento do PIB, você tinha realmente a inflação, né? Porque o aumento da base monetária do M2, ele é a inflação. Só que aquilo que a gente está querendo evitar é a perda do poder de compra, né? Não é a inflação. Então, o ouro não serviu, né? E não vai servir no futuro como uma moeda, digamos assim, perfeita, porque o aumento da base dele é descasado com o aumento da base monetária, né? Hoje, infelizmente, o lastro da economia são as dívidas em dólar, né? Então, a gente tem uma base, o aumento do M2, o aumento da base monetária, ele acontece não porque o Fed vai lá imprimir moeda, também por isso, mas principalmente porque os bancos têm autorização para emitir dívidas, que é uma maneira de imprimir moeda, né? Então o aumento da base monetária se dá quando os bancos estão dispostos a emprestar dinheiro para as pessoas, né? O mundo quebrou em 2008, né? Nós tivemos a grande crise mundial em 2008 e ele não vai mais se recuperar, né? Porque perdeu-se a confiança. Antes, o mesmo dinheiro você emprestava para muita gente e uma mesma garantia você usava para vários empréstimos. Hoje, a percepção real do risco, do empréstimo, da alavancagem financeira, faz com que
os bancos já não possam ter essa liberdade toda de emprestar tanto dinheiro. Então, o sistema financeiro ficou quebrado mesmo, né? E hoje o que se usa como colateral são, então, títulos do Tesouro e outras coisas que vão tendo descontos. Então, você pode pôr ações, você pode pôr títulos de empresas piores, que são os high yields e tal, mas tudo meio que está lastreado ali no nosso querido Treasury, né? Que é a dívida americana. Então, a gente vive uma situação muito particular, né? Porque quem né, tem uma situação muito ruim, que é o dólar. Mesmo assim, como todas as outras moedas são derivativo do dólar, no final, ainda por cima, né, o dólar ainda é muito melhor do que o resto todo, né? Então, é muito complexo essa discussão toda, né? É muito bom que o Renato esteja aqui para a gente poder conversar pessoalmente sobre isso.